Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. Consequentemente, ele assumia pouca responsabilidade pelo próprio bem-estar na relação. Suas necessidades eram deixadas de lado. E como costuma acontecer, ele a culpava mais do que a si mesmo, já que ela era supostamente mais forte. Ele a castigava de forma passivo-agressiva com evasão, negando-lhe sexo. A postura defensiva, e inconsciente, por trás disso era, pelo menos na cama eu faço o que quero. Sua criança sombra relutava em atender, também, às expectativas eróticas de Elisa. Para ele, dormir com a esposa seria só mais um dever. E justamente porque ele se sentia responsável pelo bem-estar dela, negava-lhe a realização de seus desejos, um paradoxo que observamos com frequência. Se Elisa queria se aproximar, Jonathan a via como exigente e invasiva, como se estivesse cobrando dele. Faltava-lhe empatia para compreender as necessidades de proximidade e aceitação dela. E por isso mesmo não era capaz de sentir que a recusa dele a magoava e feria. Ele também não era capaz de reconhecer que a esposa se via numa situação de impotência, não havia maneira de se aproximar dele, não importava o que ela fizesse. Nesse ponto, Jonathan não mostrava misericórdia. Só quando mudou sua perspectiva e saiu do papel de vítima conseguiu reunir empatia com Elisa, assim foi possível restabelecer a proximidade, o que também melhorou a vida sexual do casal. Se você se descobrir muito apegado a seu ponto de vista sobre determinado problema que tem com alguém, tente em primeiro lugar se distanciar de seus sentimentos e entrar no modo adulto. Assuma a posição do observador. Para isso você pode, por exemplo, imaginar que você e a outra pessoa estão num palco. Você também pode realizar o exercício, as 3 posições da percepção, no capítulo 14. Com a ajuda desse distanciamento interior, tente entender a dinâmica do problema. O que você observa? Muitas vezes a questão envolve reconhecimento, um se sente menosprezado pelo outro, justiça, um se sente tratado injustamente pelo outro, e por consequência, mágoa. Tente não sentir somente sua mágoa, mas também a da outra pessoa. Ponha-se no lugar dela e tente sentir o que ela sente ao falar com você. Quais preocupações, medos e mágoas seu comportamento desperta nela? Tente entender a criança sombra dessa pessoa. Com esse ato de empatia e compreensão, talvez você consiga enxergar o problema de forma diferente. Não esqueça, é fácil mudar o que está sob seu controle, mas o outro você não tem como mudar. Assim, se tiver a oportunidade de alcançar o outro pela ponte da empatia, faça-o. Não espere que o outro dê o primeiro passo. Ir ao encontro do outro é sempre um sinal de força, nunca de fraqueza. Esteja disposto a ouvir. Uma das maiores virtudes é a capacidade de escutar. A escuta é a ponte que conduz à empatia. Mas não quer dizer que seja fácil. A mente se distrai e os pensamentos acabam voltando para nós mesmos. Além disso, tenho a impressão de que, em termos culturais, estamos cada vez piores em nossa capacidade de ouvir. Na geração dos meus pais, era comum manter uma conversa numa mesa com até 12 pessoas. Hoje em dia é difícil manter uma conversa com apenas 4, porque todos interrompem uns aos outros, ficam em conversas paralelas ou mexem no celular. A escuta pode ser treinada, basta praticar. E não é preciso técnica, mas um desejo genuíno de realmente se interessar pelo que o outro está dizendo. O primeiro passo é esquecer os próprios pensamentos e preocupações por um tempo. Você pode imaginar que está guardando tudo isso num cofre e o trancando. A chave está no seu bolso, fique tranquilo que você vai poder abri-lo quando quiser. Suas preocupações e reflexões estarão seguras lá dentro. Quero lhe lembrar que girar ao redor de si mesmo o tempo todo é, na maioria das vezes, uma tentativa de adquirir controle sobre os problemas, mas, se os problemas estiverem seguros e guardados dentro de um cofre nos momentos em que ouvimos, é possível relaxar e dar ao outro toda a nossa atenção. Concentrar-se no interlocutor também pode levar a um saudável autoesquecimento. Por meio de determinadas palavras-chave, a maioria das pessoas acaba se voltando para si mesma, seja em pensamento ou verbalmente. O que nos leva ao primeiro passo para uma boa escuta: trate de manter a atenção voltada para a pessoa diante de você.
Se ocorrerem pensamentos autorreflexivos, expulse-os de imediato e conduza a atenção de volta ao outro. Muitas pessoas são propensas a falar de si mesmas. Queremos contar sobre nossa viagem à Itália e Zás. O outro toma a palavra e começa a falar sobre viagens que ele fez. É chato, não é? Uma dica rápida: mesmo em situações simples como essa você pode interferir e retomar a palavra e a atenção. Diga algo como: ei, eu estava contando uma história. O segundo passo é dizer com suas próprias palavras o essencial do que você ouviu, para garantir que entendeu o que o outro quis dizer. Isso se chama reformulação. Um exemplo. Ana, então, ultimamente. Não sei, tenho me sentido tão cansada. De manhã, trabalho, de tarde, as crianças. E não tem ninguém que possa me ajudar. Meu chefe me pressiona o tempo todo. Às vezes fico tão irritada que acabo brigando com as crianças e com qualquer um que cruze meu caminho. Estou precisando de umas boas férias. Guilherme, você realmente deve estar exausta. Ana, estou esgotada. Com a reformulação, Ana sente que foi compreendida e se sente incentivada a continuar. Além disso, se Guilherme não tivesse compreendido corretamente, a reformulação possibilitaria que Ana esclarecesse na hora. Talvez isso tudo soe um pouco superficial, mas vale lembrar que a comunicação geralmente falha nas coisas pequenas. Tendemos a interpretar com rapidez o que foi dito e assim, também depressa, corremos o risco de nos enganar, sobretudo quando escutamos com os ouvidos da criança à sombra. Se Guilherme não fosse um amigo ou um colega de trabalho, e sim o marido de Ana, poderia interpretar as palavras dela como uma crítica pessoal. Talvez ouvisse algo como: não estou fazendo o suficiente por ela. No melhor dos cenários, ele reveria a sua interpretação, perguntando de forma amigável: você acha que devo ajudá-la mais? E Ana teria a chance de confirmar a interpretação de Guilherme ou corrigi-la. Acima de tudo, Ana ficaria sabendo que Guilherme se sentiu indiretamente criticado e poderia reagir de forma adequada. Num cenário menos favorável, Guilherme guardaria sua interpretação para si e partiria para o contra-ataque na mesma hora, fazendo uma longa lista de tudo que ele precisa resolver ou tudo que ele faz por Ana. Isso poderia fazer com que Ana se sentisse criticada e ignorada, e assim os dois poderiam começar uma discussão. Reformular é algo simples e difícil ao mesmo tempo. Simples porque é fácil de entender e pode melhorar muito a qualidade da comunicação. A dificuldade está em chegar ao cerne do que foi dito. Vejamos outro exemplo. Janaína, esses dias a Sandra me mandou um e-mail perguntando quem fez o buffet da minha festa de aniversário. Eu perguntei se ela estava organizando uma festa e ela disse que não. Aí hoje o Pedro veio me perguntar se eu vou na festa da Sandra. Ricardo, você deve ter ficado bem chateada. Janaína, exato. Reformulações precisas levam a pessoa que está falando a avançar um passo em sua compreensão. No exemplo, graças à reformulação de Ricardo, Janaína percebeu que ficou muito chateada com a atitude de Sandra. Mas reformulações erradas também podem ser úteis, porque obrigam a pessoa a refletir sobre o que realmente quis dizer, e assim pensamentos e sentimentos são esclarecidos. De um jeito ou de outro, a pessoa sente que o outro está buscando compreendê-la de verdade. Para fazer isso, iniciar com: se eu estou te entendendo direito, ou se eu entendi direito, pode ser de grande valia. Por exemplo, se eu estou te entendendo direito, essa situação realmente te tira do sério. Essa é uma forma de convidar a pessoa que fala a corrigir você caso tenha sido mal compreendida, além de reforçar o sentimento de que você está realmente interessado. Você já deve ter se sentido completamente incompreendido mais de uma vez porque o seu interlocutor insistia no próprio ponto de vista, e talvez você tenha feito um esforço monumental, em vão, para se explicar. As reformulações, principalmente as que começam com: se eu entendi direito, são exatamente o oposto das disputas verbais por poder que tanto dão nos nervos. A reformulação é um método da abordagem de terapia centrada na pessoa, cujo pai fundador foi o americano Carl Rogers. Eu mesma me profissionalizei nessa abordagem e parte substancial do meu trabalho consiste em reformulações.
Você pode treinar as reformulações em qualquer tipo de conversa.